Thank you very much. I'm sorry that we have to speak in English, but Muito obrigado, eu sinto muito. our problem. Temos que falar We inglês, have been here all week. mas o problema é nosso. And it's been Nós já estivemos aqui durante uma semana fazendo um workshop e foi muito divertido. Foi legal. Vamos terminar na segunda-feira e aí na terça voltamos para casa. E foi uma semana muito gostosa e interessante. Nós somos de uma escola de Estocolmo, chamada Academia de Estocolmo de Artes Dramáticas, que tem também teatro, mídia e som. E nós temos no nosso departamento, que é de artes dramáticas, temos 9 diferentes temas. É uma escola onde todos os estudantes têm 3 anos de estudos e todos os 3 viram profissionais, todos viram profissionais. É uma escola muito prática. A maior parte dos nossos alunos tem 25 a 38 anos, tem muita experiência antes de entrar na nossa escola. E na maioria das disciplinas já estão muito bem preparados. Quer dizer que podemos construir equipes e fazer produções na nossa escola, coisa que a gente faz, tanto para TV, rádio e teatro, naturalmente. No departamento de artes dramáticas que não inclui os atores. Os atores têm um departamento próprio. Nós temos, como dizemos, 9 diretores, designers de set, figurinistas, maquiagem, produção, som, design de som, design de luz e iluminação dramática. Bastante complicado o que a gente faz. Em geral, temos grupos de no máximo 10 pessoas, porque temos técnicos, que são os únicos que têm mais do que 4 estudantes. Cada grupo não passa de 4 estudantes. Essa escola é, naturalmente, muito baseada em grupos efetivos, e nós damos treinamento para pessoas que já estão na ativa. Nós também cooperamos com teatros, ou seja, que temos uma grande rede de teatros e os nossos estudantes vêm de toda a Escandinávia. Nós, enfim, temos uma certa fama pelo nosso jeito de trabalhar, mas agora queremos fazer contato com o Brasil e com São Paulo especificamente. Uma nova sensação que se está abrindo para nós. Você quer dizer alguma coisa? Muito bem. Eu também vou falar um pouquinho daquilo que é a área a respeito da qual vamos falar mais nessa hora e meia que temos à nossa disposição. No nosso país, como na maioria dos outros, existe muito interesse pelos trabalhos fora dos espaços teatrais específicos, outro tipo de espaços, onde não necessariamente usam-se, não é necessariamente só uma sala de teatro, há mais performance, live out e outras coisas. Vendo esse tipo de produção é melhor compreensível o que a gente faz. Nós estamos interessados em envolver tudo isso, e os nossos estudantes também, é claro. Nós temos que olhar a partir dessa perspectiva para ver como podemos trabalhar sem as hierarquias que normalmente existem como problema nos grandes teatros institucionalizados, pelo menos na Suécia é assim. E também temos uma outra forma de produção, ou seja, quando voltar para casa eu vou ver 97 produções, das quais algumas são instalações, algumas são coproduções com grandes teatros, outras são apenas 2 estudantes de som e luz, ou seja, serão grupos extremamente diferentes. E o bom dessa história é que isso se apresenta toda vez. Algo que vai se desenvolver ainda por uns 5 a 10 anos, pelo menos.
Bem, Swedish theatre is coming from as influências também from British and German and other dos teatros suecos vêm naturalmente da Inglaterra, da Alemanha e de outras companhias de teatro famosas pela Europa. Vai se parecer muito com aquilo que você virá, porque são impulsos que foram pelo todo mundo. Ontem eu vi uma produção que era interessante, e essa maneira de usar as ruas e os espaços, etc. Você pode ver isso em Estocolmo, mas também em qualquer capital escandinava ou europeia. É muito interessante essa difusão. Qual é o nosso background? O que nós vamos fazer hoje é intercambiar algumas experiências a respeito de um projeto que nós estamos desenvolvendo utilizando música, teatro e não palco. O que fazemos é cooperar com arquitetos não palco, que são, de certa forma, os nossos professores, os nossos docentes. Esse é um projeto que se desenvolveu durante vários anos. É a arquitetura paisagística apresentada na Universidade de Agricultura. E nós também trabalhamos com a Academia de Música. E isso se desenvolveu de formas diferentes e também vamos lhes mostrar e compartilhar nossas experiências com alguns outros setores que fazem esse tipo de trabalho como o nosso. Mas nós poderíamos dizer que o que nós tentamos fazer e que como começou a história é ver como a experiência artística pode trabalhar numa paisagem. Não apenas o lugar da arte na paisagem, mas ler a paisagem, ler o lugar onde as pessoas estão e qual é o papel de cada uma delas nessa área e qual poderia ser a sua função no futuro. E como também o público, os participantes, podem entrar nisso. Isso é o que nós fizemos neste ponto de encontro entre teatro, música e paisagem. É surpreendente compartilhar esse dia, essas experiências com aquela que nós tivemos com os estudantes aqui no nosso workshop em São Paulo. Por exemplo, a Praça Roosevelt é um dos lugares que nós integramos no nosso programa. Na verdade, nós não temos algo assim na Suécia. É uma transformação interessante que nós vamos tocar mais tarde. Portanto, podemos dizer que aquilo que fizemos no começo foi observar como uma paisagem pode ser também uma parte de uma experiência e não apenas uma bela vista, porque nós podemos trabalhar com a paisagem como uma bela vista e com um lugar maravilhoso para se ficar, mas se você realmente trabalha com a história de uma paisagem e os modelos, os fatos que aconteceram ali e aqueles que também poderiam ocorrer no futuro, você pode estabelecer outras conexões com a paisagem. Isso é realmente o que faz o arquiteto paisagista, mas também os projetistas, os planificadores têm, porque a planificação, o projeto de paisagem é uma forma de desenvolver aspectos da sociedade. Nós poderíamos começar a mostrar algumas imagens da paisagem onde eu moro, no sul da Suécia. Acho que você vai ver alguma neve também. Mas esse happening que nós tivemos no verão. Que é mais projetos. Estamos trabalhando também em novos projetos, mas também o fizemos através de um master course.
Eu vou voltar a isso, porque isso faz parte do motivo pelo qual estamos aqui. Try to do when we work with this event O that que we nós call, tentamos fazer quando the trabalhamos other side. com o que nós chamamos It de was that we also try to involve the young outro people lado, living in this society foi que as nós well. também tentamos envolver os jovens que There's some, vivem nas sociedades young dessas people pequenas cidades nessa was região. students in a school Nós tem- that also had theater and drama. Alguns jovens que eram estudantes na nossa escola, Subjects. mas que também têm cursos de teatro e de We thought música it would be very como interesting disciplinas see how they could be nos seus part of currículos. this, Achamos que seria muito performance, interessante or as we ver called it, como eles poderiam happening fazer in the parte landscape. dessa nova performance, And also we were ou inspired como nós by, dizemos, happening na paisagem. Orfeus, Neverdikis, Nós fomos by inspirados também Monteverdi, the por opera by Monteverdi, the first Orfeus, one that we know, and that's por Monteverdi, and na primeira parte, that was something we que could nós soubemos. relate Isso to foi together with the landscape algo que nós architects. We podemos found very relacionar early com a paisagem, na verdade. when we go to the Muito 15, cedo no desenvolvimento do 1600, projeto, we can see quando that, nós very often in this vemos os séculos 17 e 18, nós vemos nessa primeira fase dessa nossa cultura, a paisagem foi usada como uma plataforma para a manifestação de sentimentos ou situações muito diferentes. Por exemplo, quando Orfeus When Orpheus and Eurydice is very happy and they will get married, they are in a beautiful palace. está muito feliz e vai casar, eu não entendi corretamente a palavra, sinto muito. Eles estão com uma roupa muito engraçada, mas quando ela tem a mensagem de que ela realmente deve morrer, Was also, naturalmente ela está numa floresta, porque a floresta you can say, também era the uncivilized and uma chaotic imagem part da morta, of life. da falta de civilização, da parte caótica da vida. De tal forma, nós achamos isso muito interessante, movimentar-nos How this could be a part of our entre diferentes temas para ver como é que poderia isso fazer parte do nosso projeto, So what we did, we started conhecimento with que nós also queríamos looked explorar. how we work with O que the fizemos? people that Começamos are no in campo, this, procuramos como é que area poderíamos that trabalhar live com as there. This is pessoas part of Sweden, que which is very blooming estão in nessa summer. área, que vivem nela. With É uma people, parte with da people. Suécia It's, que é muito cheia de flores no verão. E ficamos em bed and breakfast, existem muitas performances de teatro, mas no inverno fica vazio, pobre, esvaziado. Nós também, portanto, pensamos como é que poderíamos usar esse lugar e como ele poderia interagir com algumas das partes do nosso projeto. Eu vou lhes mostrar um breve exemplo e depois vou lhes dizer a respeito daquilo que nós gostaríamos, que nós queríamos fazer. Tradições, challenges and new questions. desafios The ancient theater, e novas questões. E o teatro new antigo, knowledge, novo conhecimento, Frågade varför jag försvann. stories, Förklara det. Jag var olycklig. Jag histórias, var berusad av alkohol och tabletter. Jag new var vansinnig. stages and stage Gråt inte rooms. pappa. Det var det första han hörde. Pappa, novas det gjorde bara gråten ännu häftigare. estaturas ou estátuas. Som han längtar att få höra denna röst. Participants, Participantes, audience, the place, público. the space,
något hem. o espaço, o lugar. Performance. Performance. Meeting. Encontro. So, what we did, what you Então, see, is that we o que nós fizemos, o que vocês veem, é nós queríamos compartilhar a experiência e o contexto com o público, ou seja, no começo você podia ver essas pessoas jovens contando diferentes histórias a respeito da separação de uma pessoa que não mais vive, diferentes histórias novas e histórias novas da Suécia e de outros lugares. E depois eles perguntavam ao público, porque eles eram guias, perguntaram ao público se eles gostaram, se eles poderiam dar um nome para pessoas como isto, pessoa que eles queriam lembrar, mas que não mais estava viva. E depois nós pegamos essas pessoas e as levamos a um pequeno palco que vocês viram. É um palco muito simples, feito de plexiglass, porque nós queríamos ver como é que poderíamos utilizar a acústica dentro da paisagem sem áudio, sem técnica de áudio. Isto poderia ajudar a música e ao som. Então, há algumas partes dessa obra e focalizamos a separação de Evedik. Quer dizer, essas pessoas têm que descer para fazer a colheita nas profundezas e depois tentar. A história é tentar fazer com que ela retorne, mas isso ela não pode fazer, porque se ela fizesse seria ruim. Aí ela anda e a gente ouve um som e as pessoas ficam com medo de que algo tenha acontecido com ela. E é claro que ela foi-se embora. Ela retorna à vida e para gerar uma vida sem ela. Também usamos as máscaras que vocês puderam ver, duas máscaras artísticas que eu fiz com design específico para o cantor e a canção. Depois o público podia ir para dentro da floresta, atrás do palco, e eles poderiam pendurar estas banners nas árvores, introduzindo algumas palavras referentes à memória na paisagem. O que nós descobrimos foi que estamos trabalhando ainda com algo que é um palco. Estamos numa paisagem. Numa paisagem não existe o fundo e a frente de um palco, porque há uma outra abordagem na paisagem. Isso foi muito interessante. Nós tínhamos, portanto, agora eu acho divertido, mas naquele momento foi assustador, uma experiência com um dos cantores, porque a primeira apresentação que nós tivemos, quando eles terminaram essa apresentação, foram convidados a entrar na floresta com essas memórias, esses nomes anotados.
Os músicos e os cantores on their own. começaram a agir como se And that estivessem nobody could hear them. atrás do Actually, what palco was backstage for them, I mean, e como se ninguém pudesse ouvi-los. Mas o que era atrás do palco para eles era, na verdade, a frente do palco, o palco principal para o público, porque eles estavam também entrando na floresta. Como é que a gente poderia criar um palco, ou, na verdade, um ponto de encontro? Fora do palco, na paisagem, um ponto de encontro no qual você possa chegar de qualquer lugar à vontade. O ponto de encontro ficaria livre para o público. A questão que se colocou é como podemos levar o público a ser participante, que todos se mexessem nesse happening do outro lado. A terceira questão que a gente se colocou é que como seria, porque nós não focalizamos uma história, mas um tema. E o público poderia ser os nossos líderes e ajudar-nos a desenvolver o tema e as coisas evidentes. Então, So we will show you another film. não, acho que você não esqueceu nada, acho que você falou tudo. Vamos passar para um outro We filme. worked it's a small national park, actually with some Pequeno parque nacional, kinds de of fato, vegetation and so on, outside of a small city in South alguns diferentes tipos de vegetação we fora de uma brought the pequena audience from the cidade city with buses no sul da Suécia. and actually it was Nós trouxemos o público da cidade com ônibus how this is e eles obtiveram um prêmio, como nós já tínhamos sugerido, e nós vamos ver como é que isso foi feito. we show you. Nesse breve resumo, nesses breves excertos que vou mostrar. E este aqui é um pouquinho mais longo. It was called Vou dizer alguma coisa durante a projeção. Isto foi chamado Song Traces, yeah, Song Traces and Green Song, yeah. Landscapes in Sweden. traços, And alguns traços we numa paisagem wanted verde to make a na walk Suécia. rather than a E performance. nós queríamos And we also wanted to meet the fazer um architects, trabalho mais do que uma performance. Nós também queríamos fazer do this work. So com we made a a map participação do of the arquiteto whole area, paisagístico and we started to approach it que from tentou fazer o projeto. Portanto, mapeamos a área inteira e tentamos nos aproximar dela de pontos diferentes, olhando como diretor, And then we como used some poems responsável by an pela cenografia, author in e também usamos Sweden alguns poemas from the 18th century. de um poeta sueco And they are quite do século in one way, XVIII, I think you could que são, they are romantic. de certa forma, bastante And he was also very inspired by the são românticos ou pré-românticos. and we Isso thought that would muito be great to inspirado pelas canções folclóricas na Suécia. use also the folk song and to cooperate with the folk singer. Lembra So we o did that. uso We worked with the das folk canções singer and folk also, e dos choir cantores from, folk. this town. Voltamos aos cantores folk With young people again, because we really e, sobretudo, desta involve them cidade. in this project. Sobretudo os jovens participaram. Isso foi muito interessante, porque eles We se sentiram started envolvidos with, no projeto. some only E some começava com reflections and the mirrors to algumas in reflexões, quiet. alguns efeitos de espelho em silêncio. And we were very clear with the audience that this is not a performance, it's a Nós walk. temos clareza a respeito do público de que isto não é uma performance, é um trabalho, I am a director and this is e a nós também master tínhamos class, certeza de que and não we é did this uma together ideia de with ficção, não era também fiction.
nós só poderíamos trabalhar juntos. Then we all met in a glade in the forest, just Depois, listening nós encontramos todos numa clareira na floresta to. I just told the e audience apreciamos o that silêncio. everything is okay during this walk. E eu dizia ao If we público mobile phone que tudo starts estava to call, ok that's also durante okay. esse You can trabalho. just listen to, E se algum celular tocar, também está ok. Mas olhem, concentre-se nos sons da imagem, na som da paisagem e localizem-se na imagem do seu vizinho. Depois eles eram conduzidos por uma canção destes jovens. And from this time, these singers, they were also the guides. E a partir desse momento, esses cantores foram também guias para o público. And here we use the different materials. Just also Aqui nós walking some usamos something for your diferentes materiais. and the sound A and the sound madeira, of the ground. pedaços de madeira para você pisar e o som desse piso, quando você pisa sobre esses materiais, foi parte do nosso trabalho. This is a special thing, the way you call for the cows in the north part of Sweden. Isso é uma coisa when especial. they walk in É um modo de landscape. chamar as vacas, And it would be interesting to see how to be se entendi corretamente. landscape. Quando você trabalha na paisagem, estamos interessados em saber como é que seria esse canto no meio da paisagem. In this spot, the audience could use a word or a sound that they have Aqui o público podia decided usar in the beginning of the walk. som, They could uma palavra que eles tinham decidido no início do trabalho, eles poderiam falar dentro desses tubos e ouvir a voz de alguma outra pessoa sem saber quem iria ouvir, que os tubos estavam misturados entre si. Eu parei por aqui nesse episódio, mas não tínhamos outras coisas para fazer. And this is another sort of station or meeting place during this walk. Este é um outro ponto de encontro, de estágio para esse trabalho, com a canção desses caras, mas também com alguma música que é recorded tocada. exactly, and it's hidden in the tree. gravada e tocada através de alto-falantes escondidos nas árvores.
this is an improvisation that she makes with different words that all are Isto é uma connected together. improvisação que ela faz com os diferentes trabalhos que estão relacionados com a paisagem. She's singing about the green field and the wind and so on, and the birds. Essa canção trata dos campos verdes, do vento e assim por diante. And now we come to this meeting place that we Agora want chegamos a to create. este ponto de encontro que nós queríamos criar. Having a stage. Então, em and lugar one de direction for the audience. ter um We palco let the choir numa surround direção, virado em uma direção para o público, nós the deixamos audience were free to sit o coro anywhere rodear o público and in any e o direction. público podia sentar onde quisesse, sentados em qualquer direção, And then we'll let the no meio da choir paisagem. embrace the audience with their song. E depois o coro, por assim dizer, abraçava o público com a sua canção. It was also a challenge for these young people to sing this sort of music. They were not used Foi to um desafio para esses jovens song cantar esse music. So tipo they de also música, porque não tinham several workshops with a this, prática de cantar esse tipo de música folclórica. Então tivemos vários workshops com esses cantores para prepará-los. E acaba dando muito certo. So that was really this song that is Swedish. Isso author foi realmente wrote the essa text, canção sobre o outono And sueco. then she O found texto this Andersenberg old e a música song from Sweden. foram encontrados por ele. Depois ele encontrou uma outra canção folclórica sueca que era sobre o mesmo tema. Then she sang some songs Depois in nós- this meeting place with the dogs Ela and cantou children algumas canções and nesse people ponto de could encontro if they wanted. And com we had this idea, we really wanted the audience of the- as cadeiras, etc. A gente poderia fazer piquenique se quisesse. Nós queríamos que todo mundo fizesse o que quisesse. Nós queríamos que o público cantasse conosco, mas na verdade não sabiam fazê-lo. Embora pudéssemos coisa gravada, não deu, não era o momento.
Havia alguns dos nossos intérpretes escondidos no meio do público, mas não é fácil cantar a respeito do Sol da Meia-Noite na Suécia, embora isso ocorra todos os anos. Alguns cantaram. No fim, fizemos esse caminho saindo do ponto de encontro para o ponto de saída das pessoas. Isso foi surpreendente de ver que as pessoas queriam ficar separadas entre si nesse caminho. Alguns vieram com crianças em carrinhos e tiveram que participar desse caminho numa espécie de túnel formado pelos braços destes jovens que participavam do coro. So when we did this, we had done Quando fizemos este trabalho, nós tínhamos feito um curso com os artistas, mas também com os arquitetos que participaram do projeto. Foi um curso interessante, tendo diretores, cenógrafos, designers de luz, coreógrafos, trabalhando junto com os arquitetos paisagistas. E fizemos vários workshops onde usamos a paisagem, um laboratório de paisagens, por assim dizer, e também isso levou a experiência de volta para a nossa escola em Estocolmo, onde fizemos um workshop interno em estúdios de tipo Black Box, caixa preta. Foi uma série de coisas que você pode vivenciar nesse tipo de encontros. Naturalmente, há diferentes maneiras de trabalhar com isso, de abordagens, de qualquer jeito diferente do que ocorre normalmente no teatro. Numa paisagem, digamos, ponto preto na paisagem diz que é uma parede que não existe. No teatro dá para fazer imaginar isso. Mas na paisagem diziam, o que há por trás disso? Nós dissemos, não, é um objeto que está ali, embora não estivesse. E se transformou também, foi muito evidente que a maneira de pensar era bem mais no sentido do que o público, os participantes, pesquisariam ou procurariam quando fossem ao show, ao evento. Foi bastante interessante ver a perspectiva que cada um deles tinha antes e depois. Tinha diferentes perspectivas de tempo. A paisagem é algo que não vai embora, que está sempre lá, onde está, que dá para ver e rever várias vezes. É bastante complicado manter essa consciência de que havia coisas que dava para ver agora e daria para ver sempre. Nos multicursos que todos os participantes participaram, havia metas diferentes para cada um, que foram se desenvolvendo ao longo do curso, junto com o pessoal do teatro e o pessoal da arquitetura paisagística. Alguns dos projetos foram também mantidos na cidade. Vamos mostrar isso porque é interessante vê-los. Porque não é o caso que nós apenas aprendemos dos arquitetos paisagistas, eles também aprendem conosco sobre como desenvolver essa área de trabalho. Isso é um trabalho dela, de como ela fez o projeto. Isso aqui é um cemitério em Malmö, e ela fez lá, enfim, tinha, como a maioria dos cemitérios, estava dividido em 3 partes. Uma parte muçulmana, uma parte cristã, uma parte
judia, separados não por muros, mas por uma pequena floresta. There was no place Mas também in the cemetery. estava faltando alguma coisa. Não havia nenhum lugar para He wanted to build something in the cemetery. arrependimento. He used Ela queria preencher esse vácuo nesse espaço. the sorrow Poderia ser utilizado por pessoas que quisessem sentir arrependimento, pena. Então ela construiu uma espécie peculiar de separação. Isso é uma apresentação em, digamos, a mapa. Você vê o cemitério de Malmö. Na verdade, aparentemente não tem nada de especial, mas vocês vão poder ver um passeio melancólico. Aqui é a madeira que ela vai usar. Ela queria ter, enfim, ela fez esse passeio surgir nesta paisagem. Isto foi feito através de um texto, de um poema, que foi lido por pessoas e que concorrer com sons de uma composição de um autor, e a luz, a música e o texto era uma forma de preencher a tarde, o passeio todo, que levou da tarde até a noite. Para aumentar a atmosfera intencionada, havia uma espécie de neblina que foi feita com água. Foi bastante interessante. Tinha um passeio com chuvisco no meio do dia, uma época que normalmente não tem neblina nesta floresta. Isto ainda não foi desenvolvido, ainda é um projeto. Mas como exemplo do que nós podemos fazer se misturamos a ideia de fazer coisas das artes dramáticas com o trabalho do arquiteto paisagista. Ela pensou que havia alguma coisa que faltava na paisagem urbana em Malmö, então ela quis construir esse passeio melancólico. O importante aqui é a palavra melancólico. Quando nós trabalhamos com arquitetos paisagistas, há um lugar muito especial. Esse laboratório de paisagismo, que na verdade não é uma floresta, não é um parque, não é nada que dá para imaginar realmente, é apenas pequenas áreas com uma vegetação muito especializada. Podia ser aquilo que já estava no chão, mas também observar como as árvores crescem e que tipo de árvores. São pequenas áreas que têm entre 22 a 2 metros, a 30 metros de comprimento e 5 a 10 de largura. Não é muito grande. Quando você começa, é surpreendente quanto caráter e quanta forma eles contêm. Foi usado desenho para fazer diferentes trabalhos nisso, porque são excelentes para esse tipo de produção. E eles têm a permissão de trabalhar aqui. Nós poderíamos fazê-lo junto com eles, é bastante interessante. Então, pensamos que seria muito interessante trabalhar com essa paisagem, arquitetos paisagistas que são projetistas, que trabalham nos paisagens urbanos, nas cidades. Vamos apresentar para você um projeto ideal que estamos em fase de desenvolvimento, que ainda não foi acabado, mas soma uma série de boas experiências e projetos nisso. Nesta semana, quando nós trabalhamos na Praça da Sé, tentamos fazer alguma coisa disso. E eu vou lhe mostrar algumas vistas dessa área de Malmö onde trabalhamos.
Esse é um projeto realmente urbano no centro de Malmö. É uma construção industrial abandonada, muito grande, talvez o maior espaço disponível no centro dessa grande cidade, um espaço onde nada aconteceu durante os últimos 20 anos. Esta área é uma área antigamente industrial. E nós pensamos a respeito da floresta como algo não civilizado, algo do passado caótico, simbólico, quando comparado com a nossa era. Então nós tivemos essa ideia de que nós gostaríamos de trabalhar com a ópera de Purcell, de Fairy Queen, baseado no Sonho de uma Noite de Verão de Shakespeare, a fada, a Rainha Fada. Só usamos algumas partes disso nessa área. Isto estaria integrado num projeto de desenvolvimento urbano que está sendo desenvolvido nessa área de Malmö. Vamos mostrar algumas fotografias para que vocês tenham uma ideia do que se trata. Nós chamamos o projeto a Fada, a Rainha Fada Sorgenfri, ou seja, o nome da área quer dizer isenta de preocupações. É uma área grande, bastante abandonada. Aqui algumas imagens do seu estágio atual. Aqui nessa área, muitos sem-tetos se localizaram. Houve uma espécie de árvores que foram tiradas por causa do sem-teto, para poder mantê-los sob controle, por assim dizer. Isso são os objetos destes, praticamente um parque público dos próprios sem-teto. Alguém escreveu: você é bela tal do jeito que você está. O belo. Passei por essa área com algumas pessoas da cidade que eu conhecia e queria me mostrar algumas coisas no fundo das casas e me disse: vem mais perto, e nós fizemos isso e aí podemos ver estas peças. E esses nomes, e eu perguntei: o que é isso? E ele me falou: os imigrantes que chegam à Suécia, esse é o lugar onde eles têm que pedir permissão para ficar. Aqui tem horário em que isso está aberto. Às vezes trabalha durante 4 dias por semana, trabalham das 9 às 15 horas apenas, e na verdade precisariam trabalhar mais tempo para esse pessoal não perder tempo aqui nesse pátio. Do outro lado, existe um estacionamento, e nós lhes mostramos essas duas áreas justamente para que possamos entender o plano que temos para esse projeto. Nós começamos agora trabalhando com os planejadores urbanos que vão desenvolver essa área, e a nossa ideia é cooperar com eles e com o Departamento Cultural de Malmö. Malmö é uma cidade bastante grande, claro que não comparável com São Paulo, mas para a Suécia é a maior cidade, segunda maior cidade da Suécia. Isto era para mudar a ideia dessa área, porque essa área que tinha essa cara que tinha, ninguém gostaria de estar aí de noite, porque tem muita prostituição
e muitas outras pessoas sem teto aproveitam-se dessa área. É uma área in the muito middle of the grande, city. So it's quite várias, you can actually alguns no milhares taxi de would metros stop, de largo e you de can't comprimento, actually no control meio da it. cidade. Nenhum táxi vai parar por aí se você pedir, porque essa área está fora de controle. Todos os sem-teto que ocuparam parte disso, mas no resto da área quase que só tem criminosos. A cidade queria mudar a destinação dessa área e aí nós entramos fazendo um projeto para desenvolver essa área com, digamos, conteúdo cultural para mostrar o que acontece nessa área, como se pode mudar essa área, o que vai acontecer. A nossa ideia é usar essa área e usar a Rainha das Fadas e focalizar a história no bosque, no Sonho de uma Noite de Verão, como é feito em Purcell. Os conflitos entre os jovens e os velhos que não deixam a garota encontrar a pessoa que ela quer. Então, isto é uma forma muito simples de descrever o que as pessoas virão. E nós desenvolvemos o projeto de acordo com esse esquema. A ideia é parar com os conflitos e depois entrar no Sonho de uma Noite de Verão, mas também entra em outros elementos. E depois vai essa parte entre todos acordam do sonho. E no final, na ópera da Rainha das Fadas de Purcell, existe uma cena no paraíso, a gente poderia dizer, bastante surpreendente, onde se cria um jardim chinês em redor de um mas a história não é contar a história. A ideia melhor é que nós temos algo pela frente que vai levar bastantes anos em desenvolver. Não é muito simples, porque os conflitos com os quais nos encontramos nesse lugar de Malmö, muitos dos cidadãos puderam se reconhecer como participantes desses conflitos, porque eles são sempre presentes. Talvez se as pessoas envolvidas pudessem acordar, como na nossa história, haveria muita coisa a fazer. Isso é uma área de muito conflito entre as pessoas que usam, mas o resto do povo da cidade. Há diferentes ideias sobre o que se gostaria de fazer nessa área. Por exemplo, construir novos edifícios. Mas quem que poderia pagar por esses apartamentos? Aproveitar edifícios já existentes, existem alguns artistas que que ficam ali mesmo. Será que eles vão ter dinheiro para habitar também essa região se for construído um edifício de apartamentos? E assim por diante. So we use the Purcell material Nós not as a story. usamos o material da ópera de Purcell não como uma história que nós queríamos contar, usamos tematicamente. Na verdade, vamos pular em dois sentidos em algum momento e esperamos que isso possa ser tão interessante que as pessoas possam encontrar maneiras de ouvir o tudo, se estiverem interessantes, ou pelo menos receber informação sobre aquilo que eles vão ouvir ou ver. Será um conjunto de instalações, algumas coisas feitas com escolares que frequentam escolas na vizinhança, mas também com atores profissionais e cantores profissionais. Também poderemos pegar aposentados que já trabalharam antigamente nessa área e que contarão as suas
experiências poderão ser feitas, passeios nessa área, a toda uma série de pessoas. Talvez vamos começar com reconstruir uma parte das antigas construções do setor And really, this area, para mudá-lo em algo diferente. I think, with Plaza Roosevelt, Na verdade, esta área people tem don't algumas dare to go there in the evening. algo a ver com a Praça Roosevelt aqui diante de nós, porque tem algumas partes que atravessam sem se sentir realmente à vontade. Eu acho que essa fantástica transformação da Praça Roosevelt é algo que tem muito a ver com o nosso projeto. Nós acreditamos na possibilidade de que isso seja possível. E temos muita coisa ainda para fazer. E nós esperamos poder voltar aqui para ver o que vai acontecer. Então, como é que vocês poderiam começar a ser uma parte de uma área? Isso agora é parte do nosso interesse, naturalmente, usar a luz. Nós queríamos cooperar com esses planejadores da cidade de Malmö, com luzes, com caminhos, ciclovias. Também por isso poderia ser parte de instalações que poderiam ficar nesse lugar. Poderia acontecer desse jeito, não precisa ser feito uma coisa atrás da outra, pode ser feita de outra forma até um lugar. Teria diferentes happenings e performances e instalações dentro dessa área. Depois nos pediram para fazer um plano. Você sabe, nós temos essa linha no projeto que nós tivemos que elaborar e fazer também um cronograma. Mas isso é bastante impossível no projeto desse tipo, colocar esses desenvolvimentos dentro de um cronograma. Então fizemos esse tipo de plano, que é uma espiral. Nós tentamos colocar dentro dessa espiral algumas performances que ocorrerão no futuro. Nós esperamos poder desenvolvê-lo com as pessoas que moram lá ou que trabalham lá. Assim, por exemplo, nós estamos pensando em 4 happenings maiores e performances maiores. Desde o começo era algo um evento de massa com cantores, e aí surgiram comentários sobre a história do Sonhoma da Noite de Verão. E trata-se da noite, que surge nesse sonho de uma noite de verão. A noite e o segredo são parte desses planos. E nós pensamos que isso poderia ser um happening muito bom para dar o início. E depois dessa parte da história, Apolo, o sol e a primavera aparecem nesse espaço. E achamos que isso seria bom de se fazer em maio. Isso é um cronograma que nos foi elaborado pelos arquitetos paisagistas. Nós tínhamos sempre a ideia de usar esses contatos. Se você planta uma árvore, você tem que ter paciência para vê-la crescer. Talvez esperar 5, 10, 15 anos. Essa é a nossa forma de trabalhar. Em junho, existe essa máscara com Juno, a deusa grega, relacionado com essas capelas. Isso poderia ser um festival feito em Malmö em junho. E depois chegamos ao final, o Jardim Chinês, que é uma espécie de paraíso, que poderia ser um projeto de cultivação junto com as pessoas, mostrando os fundos de quintal com os imigrantes chegando ao estacionamento. Esta é uma foto da área. Com música
cinema, teatro e arte, e para isso desenvolver This is something esta área we toda. will probably know in Então isso é couple algo months if que nós provavelmente have the money vamos saber daqui a uns poucos meses para saber se teremos a verba e os recursos para fazer e desenvolver isto. quite interesting because it doesn't Deveria have manter uma any continuidade de pelo menos 3 anos. Será muito interessante de acompanhar. base of A ideia do projeto é que add nós teríamos according to how uma much base para a produção we don't know how much money e dependendo de quanta verba se queira gastar, spend on this, but it will nós add não sabemos quanta verba Malmö ou quem for que seja queira gastar nesse projeto. unique in Sweden. É verdade, pelo momento estão muito interessados nesses projetos que têm uma certa unicidade, é quase único na The Suécia. reason that what we are here Não is tem also igual, that we have started enquanto. to work with an international master. It's an idea that we could Para do nós é this muito importante with termos Estados Unidos, temos estado aqui para mostrar a internacionalização das nossas ideias. Para nós foi muito importante a school in saber que isso Kyoto, pode ser feito com estudantes de outras escolas de outros países. Estamos falando também em Kyoto, outra em Winchester. Fazer agora um plano, um curso piloto praticamente. Talvez eventualmente chegue a ser um programa de mestrado, mas por enquanto são cursos curtos que começam em Suécia daqui a um ano. Isso se a gente obtiver a verba. É um projetão de nível nacional que será caro e alguém vai ter que pagar. Mas, enfim, nós bolamos e está se desenvolvendo. É uma coisa nova. Esses encontros também ocorrem com outras escolas, evidentemente. Naturalmente, esperamos poder convidar estudantes daqui para vir até a Europa para trabalhar conosco nesse tipo participando desse tipo de cursos. Estamos interessados em que, eventualmente, arquitetos paisagistas daqui venham até nós para entrar neste projeto. Okay. I think we've said what we wanted to say. Let's Okay. have some questions. Acho que nós dissemos o que queríamos dizer. Por favor, se houver perguntas. Boa tarde. Eu percebi pela exposição dos trabalhos de vocês que vocês propõem uma experiência estética bastante significativa para a plateia, para aquele público ali presente. Eu gostaria de ouvir alguns relatos, algumas declarações, opiniões sobre as impressões desse público. Eles devem ter comentado, relatado o que aconteceu, o que foi dito. Yes, they Sim. did talk, and we also, Houve também, because this also, há também both of these happenings, they ambos are esses also part happenings of the contêm uma development projects. parte do Therefore, projeto de we desenvolvimento, really asked them, and some of onde them nós perguntamos às pessoas e algumas das pessoas realmente se manifestaram. No primeiro caso, we had nós different tivemos results. diferentes Some reações. Algumas pessoas felt very se acharam somehow released, and they really muito wanted to relaxadas e go there and to gostaram do this. de participar dessa And I ação. was amazed that Eu fiquei so many surpresa de que wanted to tantas take pessoas part, queriam because we participar didn't disso. force anybody. I mean, Nós não forçamos ninguém, we were very mas nós clear with them that you don't have to do dissíamos this. muito claramente que ninguém era obrigado a fazer o que quer que fosse, que só se fazia o que quisesse, era apenas uma possibilidade. E praticamente todo mundo participou, mas frequentemente na performance, algumas pessoas acharam que era demasiado pesado, talvez as suas experiências e da memória de alguma pessoa específica.
very many people Muitas pessoas acharam that they were somehow released and que I estavam wouldn't say happy. liberadas, I mean, it was não diria felizes, porque era uma coisa muito subjetiva, de certa forma. Mas, enfim, tinha participado de alguma coisa junto com outros. Outras pessoas acharam, sim, que era demasiado pesado. When we did the Mas quando fizemos production, a outra produção, which was in the book, it was quite interesting. era because interessante nearly porque all the audience talked about, or the participants praticamente talked about todos os the participantes magic falaram and, da they mágica had dessa all the thoughts localização. of actually creating magic. So E the magic era a was nossa actually ideia criar uma something espécie de very creative mágica. A in that sense. mágica We actually surgiu were very realmente. factual Basicamente, about the things that you saw. passamos It coisas was muito factuais, mas mesmo so it assim, was, the idea was a actually ideia é not to que- make it anything else. que não deveria fazer mais nada do que aquilo que era And it was apresentado. quite interesting. Foi interessante verificar as The reações. walk was O caminho, a caminhada. Eu queria saber sobre o workshop que vocês fizeram aqui em São I would like to Paulo. know Onde vocês about the foram, workshop o que vocês you fizeram, had here in se São houve Paulo. planejamento, Where onde vocês foram, have you been? What did you do? Was there a planning of the places to visit before? Because in Sweden, you know the places. Here in Brazil, you know nothing. How were your first contacts? Was it strictly planned, or was it a big I've improvisation? been down here for more than 10 days before we actually Eu started acho the whole que thing to actually see the muita coisa foi preparada 10 dias antes de começarmos. E nos deram tempo para ver os espaços e ver como poderia ser desenvolvido o projeto. Depois nós tivemos o workshop, o mesmo workshop que a gente costuma fazer em qualquer lugar. Nós temos um modelo de workshop com as mesmas ideias que usamos normalmente. Naturalmente, na sexta-feira nós vimos o que os estudantes sugeriram para resolver as diferentes questões que lhes foram postas. Foi bastante interessante observar que isto é uma terra, é um contexto, um meio ambiente muito concreto, de uma forma muito especial. Mas eu acho que você tem que ter muita curiosidade, muita abertura para os lugares que você visita. A mesma coisa vale para mim na Suécia. Eu aprendi muito com as pessoas que vivem nesses locais. E, naturalmente, nós também tivemos que lidar com isso aqui. A ideia é cooperar com as pessoas, no nosso caso, com os participantes do workshop, os nossos estudantes, para nós podermos transmitir-lhes o que nós temos e aprender com eles. Nós começamos com o mapeamento da área, algo que realmente fazemos sempre. Não é fazer um mapeamento para pesquisar a área. Nós utilizamos o que encontramos. Aí é interessante, porque senão você acha que as boas ideias que você troca de Estocolmo possam ser usadas em São Paulo. Poderia ser possível, mas nós queríamos que fosse exatamente o contrário. Ou seja, na verdade, nós construímos nossa experiência quando vemos áreas. No caso da praça, é um lugar, na verdade, é horrível, mas é interessante de visitar, porque são as pessoas que transformam o espaço em algo. Isso é verdade. E os paisagistas dizem isso. E nós experimentamos exatamente isso agora, que a paisagem é feita pelas pessoas que lá estão. É uma coisa que entre mentes é óbvia para nós, que o importante são as pessoas e como se movimentam e como usam os espaços de paisagem que estão à sua exposição. É fascinante. E é muito... causa muita felicidade ver isso na realidade.
Okay, so thank you very much for Não há mais being here. perguntas, Thank you então also for muitíssimo the school. obrigado por terem ficado aqui e muito obrigado à Escola de Teatro de São Paulo.